Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Antônio Oliveira e esse recente trabalho dele no esporte, né? Que não dá para tirar muitas coisas, mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: tem vários jogadores que estão na equipe que, na minha opinião, podem sim ser uma boa opção, que não têm sido aproveitados na Série A. Quem sabe aí o Remo poderia demonstrar esse interesse, independentemente ou não, né? Do Antônio Oliveira ter trabalhado com esses atletas ou não, até porque foi o quê? Um mês no clube, né? Não deve ter dado tempo para analisar muita coisa, mas eu vou listar aqui algumas dessas opções para vocês. Lembrando, né, por lá, apenas 4 jogos, veio de uma passagem no ano passado, mais ou menos, pelo Corinthians, com seus altos e baixos, e um bom trabalho pelo Curitiba e principalmente pelo Cuiabá. Quero que você deixe a sua opinião sobre o treinador, acho uma baita opção para o decorrer da temporada. Inclusive no vídeo, né, que eu trouxe na semana passada, acho que foi na segunda-feira, né, falando sobre essas opções de técnicos, eu já citei isso, né, que a melhor opção realmente seria o Antônio Oliveira, que foi confirmado o salário dele e a comissão técnica, pelo menos de acordo com as fontes, de 300 a 350 mil reais mensais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então vamos falar aqui, né, sobre o elenco do esporte nesse ano, que não vive uma boa fase. O clube ainda deve passar por uma reformulação, o que na minha opinião até deixa claro, né, que se já tem jogadores saindo do clube, mesmo numa fase ruim, quem dirá agora com a chegada de novos jogadores e essa parada para a Copa do Mundo de Clubes, né, que vai ser fundamental para o esporte, na minha opinião, que deve ter muitos atletas sendo liberados. Então, nesse cenário, o Remo poderia ficar de olho em alguns bons nomes, como, por exemplo, o Romarinho, que é um jogador que nessa atual temporada só soma 4 partidas na Série A, inclusive várias delas nem saindo do banco de reservas, e vem de 2 temporadas em baixa, né, pelo Fortaleza e pelo Sport no ano passado, não conseguiu demonstrar tudo aquilo. É claro, foi uma peça muito importante para o acesso no ano passado, mas nesse ano para a Série A, até mesmo o torcedor do esporte já não estava vendo ele como uma boa opção para continuar sendo a peça titular. Não é à toa que ele começa o estadual como titular e logo depois perde essa posição. Vale lembrar que na primeira divisão, né, ele ficou metade dos jogos no banco e outra metade nem sequer entrou. Ele ficou metade, ele entrou, né, faltando 11, 14 minutos e não fez nenhuma partida como titular. Nome que eu acharia uma boa opção, ainda mais para poder jogar na ponta direita, ponta esquerda, que é um jogador bem versátil e que já tem experiência em acessos, né? Foi assim pelo Fortaleza lá em 2018, também agora pelo Sport no ano passado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Romarinho, que tem uma idade boa também, né? Tem aí com 31 anos, não é um cara tão veterano assim. O espaço para comentários vai estar aberto. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Lembrando que assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo. Então, para você concorrer, o primeiro passo é você estar inscrito aqui no canal e também ativar as notificações, beleza? Vamos falar aqui de mais um, que é o Christian Ortiz, que é um jogador de 32 anos de idade, argentino, mesma situação, participou do acesso da equipe no ano passado, onde somou 44 jogos, 5 gols e mais 5 assistências, pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, enfim, é um atleta bem versátil, já bem experiente, né? Já jogou aqui no futebol argentino, uruguaio, peruano, equatoriano, México, Estados Unidos e aí, né, depois voltou para o Barcelona do Equador, onde teve uma boa passagem em 2023. 32 anos de idade, contrato até o final do ano. A questão dele é que ele voltou a jogar, né, no último jogo contra o Mirassol, foi inclusive titular com o técnico Antônio Oliveira. Nos outros jogos aqui, ó, não saiu do banco de reservas, inclusive tem 6 partidas na Série A. É um nome também que eu ficaria de olho, essas duas opções, né, mais pro ataque e pelas beiradas, aí o Christian Ortiz, 32 anos de idade. Mais um aqui é o Johan, também bem conhecido, atleta que inclusive não estreou na Série A e é mais um daqueles homens que eu acho que não deve continuar para a sequência da temporada. E assim, eu também vejo que ele vai perder muito espaço na primeira divisão depois das últimas passagens não muito boas. Acho que vai ser igual o Pedro Rocha, vai ter mais espaço na Série B do que na Série A, e aí acabou chegando, né, o Pedro Rocha nesse ano e tendo uma ótima atuação. O Johan ainda pertence ao Internacional, contrato até o final desse ano, e só para você ter uma ideia, ele começa o estadual jogando com mais frequência e aí, né, inclusive para a primeira divisão, foi relacionado em pouquíssimos jogos, apenas 5 participações, né, que ele ficou no banco de reservas, mas não entrou em nenhuma. Nesse ano, 14 jogos e uma assistência, ano passado só 21 partidas, 1 gol e 2 passes, enfim, jogador que surge muito bem na base da Chapecoense, fica um tempo no Palmeiras, né, todo mundo esperava que ele iria dar uma volta por cima, ter um bom futebol, não foi o que aconteceu, chegou até a ter bons momentos pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro em 2020, 47 jogos, 9 gols e 7 assistências, ainda foi emprestado para o Red Bull Bragantino,
com números ok, né? Volta ainda para o Atlético Mineiro e vai para o Internacional em 2024, já livre, né, no contrato, não conseguiu ir muito bem. Acho uma boa opção para a Série B do Campeonato Brasileiro. A grande questão é que ele competiria nessa função que já foi contratado recentemente o Regis, né, que é um meia de criação. É claro que ele pode também cair pelo lado direito, um ponta direita. É claro que agora com 32 anos, né, não acho que ele deva ter a mesma velocidade, mas ainda assim, um bom nome para ficar de olho aí, ó, para a sequência da temporada. O Johan, 32 anos, contrata até o final da temporada e está emprestado pelo Internacional, né? Então, vamos ver o que a equipe do Inter vai pensar, se vai manter o jogador por lá ou não. Mais um aqui também, estrangeiro, é o Fabrício Domingues. Ele que é um volante e lateral direito, que começou bem a temporada, foi titular no Campeonato Pernambucano e já estava na equipe desde o ano passado. Lembrando, né, ele é bem versátil porque pode jogar como meio-campista central ou um pouco mais recuado. Na temporada passada, inclusive, somou 10 gols em 53 partidas, números bem interessantes, né? Só na Série B mesmo, 10 gols, 2 assistências, em alguns momentos ele até caiu como um ponta direita. Então é bem versátil, seja para um meio-campista central ou para um lateral direito barra ala, né? Então é um cara bem versátil realmente. Foi adquirido em definitivo, que estava emprestado pelo Racing, né, lá da Argentina, onde ele surge muito bem, somente 26 anos, acho um bom jogador e que nessa temporada não tem jogado, né? Inclusive apenas 4 partidas na Série A, última atuação dele, né, ficou no banco de reservas nos últimos jogos, mas já não entra desde o duelo contra o Red Bull Bragantino no dia 16 de abril, então tem muito tempo. Eu sinceramente acho que o Fabrício Domingues não deve seguir para a sequência da temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa opção. Mais um aqui também em português, aí ó, uma opção que é atualmente, né, o João Silva, que inclusive o último jogo dele foi naquela goleada 4-0 que o Cruzeiro venceu o Sport em plena Ilha do Retiro. Ele vinha sendo titular e perdeu essa posição, né? Dá pra ver aqui, ó, a sequência absurda de 15 jogos seguidos como titular, mas aí depois desse jogo contra o Cruzeiro, realmente a zaga bem ruim, ele acabou indo pro banco de reservas. Eu acho uma situação mais difícil porque ele ainda vinha jogando com uma certa frequência, né? Acho ainda que ele vai ser um bom reserva imediato. Surge muito bem na base do Braga, do Sporting de Portugal e passa em alguns times menores, tanto da Croácia quanto da Bélgica, até chegar no futebol brasileiro. Pode deixar a sua opinião sobre o João Silva aqui embaixo nos comentários. E aí, outro nome que eu acho muito bom para a zaga seria o Rafael Thierry, que eu fiquei surpreso em ver que ele não tem conseguido jogar nessa atual temporada. Primeiro por questões físicas e também por opção técnica mesmo. Vale lembrar que ele ficou no banco, né, no duelo aqui contra o Central no Campeonato Pernambucano, e aí ele volta a ficar no banco no mês de maio, aqui, ó, no dia 17 contra o Ceará, no empate em 1-1 contra o Internacional e no último jogo contra o Mirassol. Então é um atleta bem reconhecido aí com a torcida do Sport, já está aí para sua segunda passagem e um ótimo desempenho desde 2019, né, passando por altos e baixos, Série A, Série B, mesmo nos momentos ruins que o Sport não conseguiu acesso, ele vinha sendo titular, ano passado também até o final, até conseguir a classificação, 39 jogos e 4 gols, nome muito interessante. Só não sei se ele teria interesse em deixar o Sport, né? O problema na Série B não seria, porque ele já jogou, inclusive, pelo Leão. Então, quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre essas opções. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Foot Fanatics para você comprar sua camisa do Remo, dessa atual temporada, de outros anos. Tem também aqui diversos outros clubes aparecendo para vocês. E outras sugestões de vídeos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Tá tudo aparecendo na tela final para vocês. Valeu, galera!